Olá, eu sou o Lucas, um dos alunos que participou do curso Subjetividades Radicais, e a obra que eu escolhi analisar de uma perspectiva decolonial é Tropicália, do Hélio Oiticica. Tropicália é uma obra já muito consagrada na história da arte brasileira, assim como o seu autor, que é elogiado por sua posição contestadora e suas propostas vanguardistas para a superação do museu e da barreira entre arte e vida. Assim, um olhar decolonial pode nos ajudar a trazer reflexões interessantes para relativizar esse legado. Podemos, então, partir dos aspectos já conhecidos e elogiados de Tropicália, sugerindo que neles reside um potencial de decolonialidade. Formada por dois penetráveis, pureza é um mito e imagético, como o artista chamava essas estruturas de madeira com as paredes coloridas e cobertas por tecidos, estampas e plástico, que eram organizadas de forma labiríntica de modo que convidavam o espectador a percorrê-las. Esses penetráveis estão no ambiente com pedras e areia no chão, palmeiras em vasos de plástico, gaiolas com papagaios e no interior deles um aparelho de televisão que transmitia estática. Nas paredes interiores, trechos de um poema e a emblemática frase "A pureza é um mito". A obra apresenta ironicamente elementos do clichê do tropicalismo e da natureza exótica, e elementos da modernidade industrial. É comum na história da arte que apontem que a arquitetura da obra se assemelha à arquitetura das favelas. Dessa forma, a Tropicália tensiona a relação entre alta e baixa cultura e entre o centro civilizado e moderno da cidade com um gueto supostamente desordenado, irracional e precário, colocando em evidência as estruturas coloniais nas quais os museus de arte são fundados e sobre as quais também foram delimitados os espaços urbanos. De dentro do mando do arquiteto Afonso Redi, no Aterro do Flamengo, onde Tropicália foi exibida pela primeira vez, a obra remonta todo o processo de reformas modernizantes que tinham como objetivo a expulsão da população africana e afro-brasileira da região central da cidade desde a abolição. As reformas de Pereira Passos, o incentivo do governo à construção de moradias nos morros afastados e, de modo geral, ao apagamento da memória negra nos centros urbanos. Processo repetido em 2013 com a construção do MAR, o Museu de Arte do Rio, e do Museu da Manhã, na região chamada por Heitor dos Prazeres de Pequena África, na zona portuária do Rio de Janeiro, onde hoje foi preservado apenas o Cais Valongo, que ainda disputa pela memória negra, mais diretamente aquela relacionada à violência da escravidão, e no Museu dos Pretos Velhos. Outro ponto muito valorizado na obra de Oiticica é seu potencial para engajar o corpo na experiência estética, rompendo com a lógica cartesiana. A dança é elemento fundamental de seus parangolés, trajes que vestiam os passistas da Mangueira para realizar uma ação em conjunto com o artista quando foram barrados e impedidos de entrar no MAN. Mais uma vez, demonstrando como a colonialidade determina o que e quem pode adentrar os espaços destinados à arte com A maiúsculo. Com os parangolés, Oiticica desloca a obra do visual para uma ação, uma experiência corporal e coletiva, que pode ser semelhante àquela das rodas de samba ou do desfile de carnaval. No contexto da ditadura civil-militar, para o Oiticica, promover a festa e a alegria no espaço público era um ato de transgressão e resistência, como já era há muito tempo para os sambistas e os praticantes de religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, dada sua perseguição pela polícia por parte da sociedade. Em Tropicália, o espectador também não é passivo, é exigido seu movimento, um caminhar, se embrenhar em um labirinto, sentir diferentes texturas e ouvir diferentes sons, forçando no participador uma retomada da consciência sobre o corpo atualmente rara, sobretudo nos espaços frígidos de um museu. Hélio Oiticica disse que Tropicália era a obra mais antropofágica da arte brasileira, e que com ela quis criar o mito da miscigenação, porque para a criação de uma verdadeira cultura brasileira, a europeia e a americana teriam de ser absorvidas antropofagicamente pela negra e pela índia. Assim, a pesquisadora alemã Alexandra Carentos aponta que Tropicália configura um exemplo perfeito da incorporação do carnaval e da antropofagia pela arte como estratégia de descolonização. Ela propõe que a ideia contida na obra de Oiticica e no Manifesto de Oswald de Andrade é que, uma vez que entram em contato, diferentes culturas tornam-se indistinguíveis e, portanto, se anula a prevalência da cultura dominante, a do colonizador. A artificialidade latente na incorporação dos elementos tropicais e exóticos na obra supostamente expõe a farsa nas projeções internacionais sobre a natureza brasileira e a ideia do bom selvagem. Eu acrescento que a representação simplista que a obra faz da modernidade, que é um pouco defeituosa também, uma vez que ela só emite essa estática, esse chiado, confronta os ideais desenvolvimentistas inveterados na política brasileira. A leitura de Carentos sobre o conceito apropriado por Oswald de Andrade compreende que o autor elaborava uma cultura nacional baseada em sua heterogeneidade racial. Contudo, com os outros discursos sobre a cultura brasileira que se formaram paralelamente ao dele, a ideia de uma raça heterogênea serviu para a minimização e o apagamento das violências estruturais decorrentes da colonização, como o racismo e o genocídio das populações nativas e afrodescendentes, e culminou na farsa da democracia racial, denunciada por Abdias do Nascimento e outros autores. Quando os passistas da Mangueira são barrados ou quando um novo museu contribui para o apagamento da memória negra na cidade, fica evidente que as proposições de Oiticica, que garantiram sua posição como pioneiro, foram acolhidas sob uma perspectiva classista, racista e, pode-se dizer, primitivista da história da arte. Porque essa exaltou aquilo que Oiticica traduziu de sua convivência com as pessoas da Mangueira, aquilo que pôde levar da cultura popular e da favela, um lugar misterioso para os artistas e intelectuais das classes altas, para dentro dos espaços legitimados de arte contemporânea, mas não produziu uma mudança significativa nas hierarquias e na colonialidade do museu.
Finalmente, o que Oiticica propunha com a sua obra, uma dissolução entre arte e vida e uma experiência estética de corpo inteiro, eram novidades apenas para a arte ocidental. Desde mais ou menos a segunda metade do século XX, têm sido elevados ao cânone da história da arte os objetos que buscam justamente dissolver as definições do que é arte. São características comuns dessas obras atrelar conceitos complexos ou objetivos específicos a objetos comuns, como na arte conceitual. A dissolução do objeto de arte em performances, uma vivência, um processo coletivo, a busca pela integração da arte à vida cotidiana, a cura através da arte, etc. De certa forma, o que busca a arte contemporânea ocidental são as características comuns à arte, formas expressivas e, de modo geral, como vivem as populações indígenas e outras sociedades não ocidentais. A ignorância provocada pelo pensamento eurocêntrico levou à criação de artistas gênios enquanto se ignorava outros modos de saber e viver que eram exemplos justamente daquilo que se buscava. Mais do que artistas capazes de transitar entre dois mundos para trazer alguma novidade, ou que se tornem porta-vozes dos marginalizados, é preciso de fato se abrir para outras visões de mundo. Para impedir que os contatos com o outro sejam reduzidos a missões messiânicas ou resultem em exotização e revivam fantasias colonialistas, é necessária uma reformulação das hierarquias e uma reformulação da bagagem intelectual centralizada nas epistemologias europeias. Assim, espero que esse vídeo contribua para um debate sobre a decolonialidade e para uma reflexão sobre o legado da história da arte brasileira. Recomendo que você assista aos vídeos dos meus colegas também e agradeço por ter assistido.